Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Emerson, sou tecnólogo em radiologia e estou dando continuidade à disciplina de técnicas radiológicas 1, onde o nosso tema abordado hoje são os componentes de sala de exame. Pessoal, a abordagem será baseada, em cima de uma sala de exame convencional, certo? Então, o que é a radiologia convencional? A radiologia convencional é aquela que trabalha com películas fotográficas, e com ambiente então de câmara escura para fazer a revelação dessas películas, certo? A radiologia convencional, pessoal, é a modalidade onde exige um pouco mais do técnico, certo? Por conta do processo ser realmente convencional, O processo de revelação não é um processo simples de ser executado. Porém, vamos aprender então alguns fatores que elevam a qualidade de uma imagem revelada no processo convencional, certo? Inicialmente, então, nós precisamos saber como se dá a interação na radiologia convencional. Então, não importa se o equipamento que nós temos à disposição. O importante vai ser que aqui nós estamos trabalhando com o receptor de imagem convencional, que são os chassis, A gente vai estudar um pouquinho sobre eles também. Os chassis, pessoal, só para a gente ter uma breve introdução, são porta-filmes, que são as películas fotográficas, certo? Essas películas, elas são sensíveis à luz visível, então elas precisam ser guardadas dentro de um chassi que, carregado com uma película fotográfica, se torna então o nosso receptor de imagem, certo? Então, indiferente do equipamento que nós temos, o RI com película fotográfica caracteriza então a radiologia convencional, certo? Nós podemos ter, por exemplo, um equipamento de ponta, funcionando, mas o receptor de imagem ser convencional, certo? E dessa maneira, então, o processo de revelação vai existir, caracterizando aí a radiologia convencional, que é a radiologia que tem esse setor de câmara escura para fazer a revelação dessas películas fotográficas, certo? Vamos entender um pouquinho, relembrar de como acontece a interação, então, com a matéria, Então, nós temos um equipamento, onde ele vai ter o emissor de raio-x, Ele vai, então, gerar um raio central, um feixe de radiação ionizante, que vai interagir com a anatomia do paciente que estiver à frente, e posterior a essa anatomia a gente vai ter então um receptor de imagem, que nesse caso aqui na radiologia convencional nós caracterizamos um chassi como receptor de imagem, porque ele vai portar uma película fotográfica que vai ser sensibilizada com a interação da radiação. Então a radiação sofreu atenuações conforme as densidades que ela atravessou. O que seria a densidade? Sabemos que a anatomia é composta de diversas densidades, tá, pessoal? Por exemplo, para dar um exemplo assim bem distinto um do outro, nós temos o osso, O osso, ele é extremamente denso, é uma das porções mais densas aí que nós podemos citar dentro da anatomia humana, certo? E nós temos o ar dos pulmões, que não é tão denso, certo? Então a radiação interage de maneira diferente com essas densidades, tá? Então, nós temos diversas densidades no corpo, na anatomia, e a radiação vai atravessar essa anatomia. Aonde ela vai sofrer maior resistência para atravessar, ela vai ser barrada, ela vai ser atenuada. Então, vocês vão começar a ouvir esses termos bastante, tá? Então, existe atenuação ou barramento de radiação. Então, se a radiação é atenuada, se a radiação é barrada, ela sofre o quê? Ela se encontrou com uma maior densidade, certo? Se essa radiação ela passa facilmente por onde ela está interagindo, então ela não teve uma densidade muito alta para se interagir. Então ela passou com facilidade, então ela foi menos atenuada, menos barrada, certo? Então a radiação em si ela vai atravessar toda a anatomia do corpo do paciente e chegar até o receptor de imagem. É essa a ideia. Se a gente colocar técnica inadequada com que não se passe a radiação e não se chegue ao receptor de imagem, a gente não consegue gerar a imagem, certo? Então, vai sim, até os feixes de radiação que estiverem direcionados ao osso do paciente, ele vai sim chegar ao receptor de imagem. Só que ele vai chegar de uma maneira atenuada, ele vai chegar com uma energia diferente da inicial.
porque a própria anatomia ali humana absorveu a radiação e reduziu então sua velocidade e também seu poder de penetração, certo? Então ela perdeu energia ao atravessar, ela sofreu uma atenuação, certo? Atenuou-se sua energia, chegou no receptor de imagem, interagiu com a película fotográfica, que nesse caso está dentro do nosso chassi, certo? Dessa maneira, ali ela gerou uma imagem, certo? E depois essa imagem deve ser revelada, tá, pessoal? Então aqui é um resumo de maneira geral, a gente vai entrar em cada fator dessa interação, a gente vai falar sobre como é feito, então, gerado essa imagem, né, na película fotográfica, como acontece isso, a gente vai entender um pouquinho. Depois também nós vamos entender sobre como acontece a revelação, certo? É bastante importante a gente lembrar um pouquinho de terminologia também, para a gente não ficar perdido nas aulas, porque eu vou começar a falar sobre terminologia, né? Então vocês precisam recordar. Aqui esse slide nos traz duas terminologias bastante importantes, né? Nós temos o termo radiotransparente, que pode ser dito também como radiolúcido, né? E temos o termo radiopaco, que também pode ser dito aí como radiodenso. Então, radiolúcido e radiotransparente é o mesmo termo. Radiopaco e radiodenso também é o mesmo termo. Eles estão associados aí de como a radiação interagiu com algo, certo? Sabemos então que esse algo é a anatomia, tá? E se a radiação então ela é barrada, ela se atenua, né? Ela perde energia, perde velocidade ao atravessar uma estrutura, ela vai formar uma imagem para a gente radio-opaca, certo? Ela vai formar uma imagem radiodensa, porque realmente ela sofreu atenuação. Por quê? Porque aonde ela tentou atravessar era muito denso, então vem aí o radiodenso, certo? Então vai nos dar a cor branca nas imagens, certo? Na imagem convencional, uma estrutura radiodensa, ela só vai dar a cor branca, tá? O termo radiotransparente ou radiolúcido, ele quer dizer o seguinte, que a radiação passou com muita facilidade por onde ela atravessou. A trajetória dela foi com pouca atenuação, então ela chegou com quase a mesma velocidade, quase a mesma energia no receptor de imagem final, que seria o nosso filme, né? A nossa película fotográfica. E dessa maneira ela vai nos dar a cor preta, certo, pessoal? Sempre que, então, a radiação atravessa com facilidade, ela gera uma imagem lá na película fotográfica de cor preta. A gente pode falar o preto até acinzentar-se, tá? Nós podemos, então, classificar assim como preto e branco, porém sabemos que entre essas duas cores existe uma gama de tons de cinza, certo? Então, existem muitos tons de cinza. Então, nós temos diversos tons de preto ali que vão clareando, né? Vão se tornando cinza. E esses tons de cinza vão se clareando cada vez mais e se tornando brancos, tá, pessoal? Então, assim, a gente classifica de maneira geral, certo? Mas existem tecidos que vão nos dar a cor cinza, certo? Mas se comparado, então, um tom cinza, né, com um tom branco, eu vou dizer que o tom branco foi mais denso do que o tom cinza. O tom cinza ali naquele caso seria o radiotransparente, certo? Então, são termos extremos, né? São polos extremos ali, mas que nós podemos associar em diversas situações. O que é importante a gente entender, então, é que o radiopaco ou o radiodenso é a cor branca, certo? E o radiotransparente e o radiolúcido é a cor preta, a cor mais escura na nossa película fotográfica. Aqui então tem as nuances, né, que eu falei para vocês que existem entre o branco e o preto, existem diversos tons de cinza, né? E é dessa maneira que a imagem radiográfica ela vai ser montada através da interação da radiação com as densidades do corpo. Eu posso dar um exemplo para vocês, né, de região que vai ser muito difícil ter diferenciação de cores, né? A região do abdômen. Dependendo da patologia do paciente, a gente consegue ver muita coisa no abdômen, mas se o paciente não está patológico ou está com uma condição normal, nós vamos ver então o abdômen em tons de cinza. Então a gente não vai ter um ganho de contraste nessa região, certo?
nós podemos ver algumas estruturas e outras vão ficar apagadas, tá, pessoal? Por conta da falta de contraste, porque as densidades ali da região abdominal são diferentes, porém são muito semelhantes, né? Se eu citar um exemplo onde tem riqueza de diferença de densidade, seria a região torácica, porque ali eu tenho ossos, porque ali eu tenho parênquima pulmonar e porque ali eu tenho gases, né, que são respirados ali pelo paciente ou pelo indivíduo, né? Então eu tenho todos os tipos de cores, né, aí na nuances do branco para o preto no mesmo local, e com isso eu ganho o quê? Eu ganho contraste, né? Eu ganho diferenciação de imagem, certo? Então enriquece aí a questão do contraste na região torácica, né? Porque eu tenho o ar, que seria próximo ao preto, eu tenho o parênquima pulmonar, que seria em tons de cinza, eu tenho daí a silhueta cardíaca, eu tenho os arcos costais, eu tenho a coluna, todos que absorvem muita radiação, que vão nos dar a cor então branca. Com isso, então, eu ganho uma imagem com muito contraste visual. Pessoal, falamos o básico, né, para dar uma introdução aí do que seria a radiologia convencional, né? Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa sala de exame, né? Então, como deve ser uma sala de exame convencional, certo? Aqui a gente está dando um exemplo, né? Existem diversos tipos de planta baixas aí para as salas de exame da radiologia convencional, lembrando que todas, né, passam por várias liberações, não é simplesmente montar uma sala. Aqui, pessoal, o que a gente vai ter é a noção dos ambientes que precisam ter na nossa sala de exame convencional, certo? Então, nós temos que ter aqui, obviamente, nos mostra, né, um equipamento de raio-x, né? Certo? Nós temos então a sala de exame, tá? Nós temos aqui a sala de disparo. É muito importante essa sala, pessoal, porque nessa sala nós iremos então colocar ali os parâmetros técnicos de exposição no nosso painel de comando e nós vamos fazer a exposição ao paciente e vamos estar o quê? Protegidos, né? Porque ali é uma região que é toda baritada, né? Plumbífera, então nós vamos estar protegidos e não vamos estar sendo expostos à radiação do paciente, certo? Normalmente, na própria sala aqui de disparo, existe então um acesso para a câmara escura, certo, pessoal? Mas não é regra, né? Tem câmaras escuras que são, por exemplo, em outros ambientes, né? Onde a gente vai ter que sair da sala de exame, ir para uma outra sala e fazer a revelação. Mas aqui é algo realmente pensado em ficar um pouco mais prático, né? Essa planta baixa nos mostra então um pouquinho mais de acessibilidade. Certo, então aqui é o ambiente onde nós iremos frequentar, né? Nós vamos frequentar a câmara escura, que é onde faz a revelação aqui das películas fotográficas, a sala de disparo e a sala de exame. E para o paciente frequentar, nós temos aqui o vestuário, certo, pessoal? Normalmente é um vestuário mesmo, né? Dependendo dos exames que são feitos nessa sala de exame, esse vestuário se torna um banheiro também para acessibilidade aí, porque tem exames que necessitam que o paciente faça eliminação de meios de contrastes e tudo mais, então seria ideal aí um banheiro. Aqui, pessoal, essa imagem nos traz então como acontece a interação da radiação ionizante. Nós vemos aqui então um paciente em decúbito dorsal, onde o equipamento de raio-x está aqui sobre a região abdominal do paciente, né? Ele está simulando aqui a exposição, né, esse leque de raios-x, né, de radiação ionizante, e vocês podem ver que a radiação então vai interagir com a anatomia e ela vai ser cessada aqui no nosso receptor de imagem, né? Ela vai ser absorvida pelo receptor de imagem, dessa maneira gerando então uma imagem radiográfica, certo? Nós temos também o nosso controle, o painel de comando, o painel de controle, e nós temos aqui o transformador, né? É muito importante o transformador para que a energia, né, que aquela exposição necessita seja gerada com qualidade, tá? Então existe um gerador, né, na sala de raio-x. Pessoal, aqui é um equipamento de raio-x que nós podemos classificá-lo como convencional. Por que nós podemos classificá-lo como convencional? Por conta aqui dos receptores de imagem, né? Nós temos os chassis. Esse mesmo equipamento ele poderia ser usado então na modalidade digitalizada, né? Na radiologia computadorizada, certo?
que é o CR, certo? Então eu tenho um outro equipamento que dispensa a câmara escura e que então promove uma certa tranquilidade aí no processo de gerar a imagem na tela de um computador, tá? Aqui também é um outro modelo então de raio-x. Vocês vão ver que os equipamentos de raio-x eles têm sempre carinha diferente de acordo com o fabricante, de acordo com a necessidade, né? Isso é evolução tecnológica, pessoal. Então, hoje se monta um equipamento, amanhã ele já está defasado, né? Já veio coisas novas, já tem utilidades novas, né? Recursos novos, né? É como a gente comprar um celular hoje, certo? Nós compramos um celular, depois de um mês o nosso celular já está ultrapassado porque já saiu um modelo novo daquele mesmo segmento. Então, a evolução tecnológica acontece dessa forma também. Lógico que não é comparado com o mercado que eu citei dos celulares, né? Os celulares, a rotatividade é muito grande, né? Aqui nós estamos falando de um equipamento que tem uma durabilidade maior, certo? Então ele vai ser instalado numa sala, ele vai ter aí anos de vida, certo? E dependendo então da manutenção que esse equipamento tiver, né, da conservação dele, ele pode trabalhar muito tempo, né? Pode ter peças que vão ser trocadas durante esse tempo, mas ele pode funcionar por muitos anos, tá? Aqui, pessoal, então simula uma sala onde nós vamos começar a ter ideia do nosso ambiente de trabalho, né? Nós poderíamos dizer que aqui é um raio-x convencional? Depende, né? Aqui eu estou vendo a sala de exame. Eu não sei se essa sala de exame acompanha uma câmera escura, se ela tem películas fotográficas, se nós trabalhamos aqui, se nós atendemos aqui com os chassis. Porque essa mesma sala ela poderia, né, atender o CR, que é a radiologia computadorizada, certo? Agora aqui, pessoal, é um ambiente característico, né, da radiologia convencional. É um ambiente, então, de câmara escura. O que isso significa, né? Isso significa que é um ambiente que ele é velado, né, de qualquer entrada de luz, certo? Então, no momento da revelação do filme, ele não pode ter luz, né? A gente não faz a revelação das películas fotográficas em luz visível, certo? Nós utilizamos apenas uma luz acesa na hora da revelação, que seria a luz de segurança. À frente nós iremos falar sobre ela. Então aqui é um ambiente que quando fechado, né, ele não vai ter entrada de luz exterior, tá? Normalmente esse ambiente ele porta de uma processadora automática ou até mesmo de tanques de revelação manual. Existe dois tipos de revelação, então existe um manual e um automatizado, certo? Levando em consideração que a radiologia já evoluiu muito, hoje é muito difícil ainda se encontrar setores funcionando, né, com o processo de revelação manual. Normalmente, a processadora automática está à disposição para fazer a revelação então automatizada. Esse equipamento faz a revelação sozinha, que seria esse equipamento que vocês estão vendo aqui, tá? Agora, pessoal, para nós darmos segmentos, então, nós vamos ver cada componente da sala de exame, né? O quanto é importante, quais evoluções esse equipamento já teve, esse acessório, o que for que esteja na nossa sala e que nós vamos usar, é importante a gente saber a história dele, né? Saber como ele era no princípio, saber como ele está hoje, quais são as possibilidades, porque hoje eu estou operando uma sala muito tecnológica. Amanhã ou depois eu estou operando uma sala sem tecnologia nenhuma. E daí eu vou ter que saber, então, como executar os posicionamentos radiológicos nos dois tipos de sala, tá? O primeiro tópico que nós vamos estudar, então, são as mesas, né? As mesas de exames, elas servem, então, para fazer os decúbitos, né? Já estudamos todos os decúbitos, sabemos quais são possíveis, né? Então, é para posicionar o paciente para a gente fazer com que aconteça a interação da radiação com a anatomia e posterior, então, né, aconteça a interação com o nosso receptor de imagem. É para isso que serve uma mesa. Porém, as mesas elas possuem diversos recursos que podem nos facilitar ou podem, então, nos restringir no posicionamento, né, do nosso paciente ou até mesmo do nosso cabeçote, né, o conjunto cabeçote colimador, que é quem faz a exposição à radiação. É muito importante nós sabermos que a mesa mais simples de radiologia, essa possui uma linha, que é a linha central mediana da mesa, certo?
Essa linha, pessoal, é para nós sabermos que o paciente está exatamente no meio, no centro da mesa, ou se nós precisarmos então ter uma direção lateralizada desse paciente, para nós termos então referência, né, de lateralizar o paciente na mesa, certo? Pessoal, existem mesas fixas e mesas móveis, né? Nós vamos ver então a evolução tecnológica da mesa de exame, tá? Então a primeira mesa nossa é uma mesa fixa. Então essa mesa é uma mesa muito simples, pessoal. Ela não possui movimento nenhum. Então eu só vou posicionar o paciente, eu vou ter que colocar o paciente no centro da mesa ou eu vou ter que colocar o paciente numa das laterais da mesa, dependendo do exame. O único movimento que essa mesa tem é o movimento da gaveta book em sentido longitudinal do comprimento da própria. Como assim? Então eu consigo mover a gaveta book, que é essa estrutura aqui, pessoal, que é onde vai ser encaixado o receptor de imagem, que no caso aqui na radiologia convencional é o chassi, certo? Nós colocamos então o nosso receptor de imagem aqui nessa gaveta e conseguimos mover da cabeça aos pés do paciente, em sentido longitudinal ao comprimento aqui da mesa. Então é o único movimento que tem. Na verdade, não é nem a mesa que se movimenta, e sim uma gaveta. Então por isso que nós conseguimos caracterizar essa mesa como uma mesa fixa. Ela não se move. O que move nela é uma gaveta que ela possui, certo? Nós temos aqui a mesa com movimento vertical, pessoal. Lembra das posições, né, de Fowler e Trendelenburg, onde a cabeça do paciente vai estar acima ou abaixo do nível dos pés? Então, essa é a mesa que permite esse tipo de posição, certo? A posição de Fowler ou de Trendelenburg. Onde eu tenho, então, um movimento da mesa. Ela permite, então, que eu faça essa elevação da cabeça ou até mesmo, né, abaixar a cabeça do paciente em relação aos pés, certo? Essas mesas costumam permitir um ângulo de 90 graus, pessoal, em relação ao chão, certo? Então, o paciente pode estar deitado na mesa e eu posso deixar o paciente em pé na mesa sem que ele se levante da mesa, certo? Alguns exames contrastados utilizam, então, esses movimentos e é muito importante, então, essa mesa para o setor que utiliza, né, os meios de contraste aí como diagnóstico. Aqui é só relembrando, né, a posição de Fowler e a posição de Trendelenburg. Então, onde Fowler a gente tem o nível da cabeça acima aqui os pés e Trendelenburg a gente tem, então, a cabeça abaixo do nível dos pés. Pessoal, então nós temos aqui agora a mesa com movimento transversal, certo? Essa mesa ela permite que eu coloque o paciente centralizado, né, com a linha central da mesa. Eu coloque então o paciente bem no centro da mesa e mesmo assim, se eu for fazer um exame, por exemplo, de extremidade, né, um exame onde a região de interesse é lateralizada, eu consiga fazer um movimento sem precisar mover o paciente, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer, o paciente está em decúbito dorsal, certo? Eu alinhei ele com a linha central da mesa, então ele está exatamente no centro da mesa. Então, teoricamente, o meu raio central também estaria centralizado com a linha central da mesa. Esse movimento vai levar com que eu mova a mesa, né, em sentido aqui ou aqui, e o meu raio vá para um lado direito ou para o lado esquerdo. Se eu estiver fazendo, por exemplo, um exame para ombros, né, eu consigo, com o paciente, mesmo no centro da mesa, colocar o ombro direito dele ou o esquerdo na região da colimação, certo? Então é um movimento muito importante aí que já ajudou muitos técnicos, né? Porque como vocês devem saber, né, eu estou falando de uma evolução tecnológica. Então no início existia a mesa fixa, era muito restrito, a gente precisava mexer muito no paciente, né? E não é que é difícil mexer no paciente, é que o paciente vai vir em várias condições para a sala de exame. Ele vai vir com dores, fraturas, ele vai vir sonolento, certo? Então vão ter várias situações aonde vai ser já difícil para a gente colocar o paciente centralizado na mesa. E de repente a gente tem uma mesa fixa, precisa ficar movendo toda hora o paciente, né? Então são facilidades, né? Então, de uma mesa fixa para uma mesa com movimento transversal, então eu consigo, né, eliminar ainda mais movimentos que eu teria que fazer no paciente, né?
Eu posso mexer a mesa. Essa mesa, ela faz todos os movimentos possíveis, né? Ela vai para a transversal, ela vai para a longitudinal. Então, por exemplo, ir para a transversal é o que eu estava citando agora mesmo, né? No exemplo anterior de mesa, aonde eu estou então com o meu paciente centralizado na linha central da mesa, certo? E a minha colimação está ali na região torácica. E eu quero atingir apenas, né, a região do ombro direito. Então eu faço um movimento transversal aonde a minha colimação vai ser restrita ao ombro direito. Por quê? Porque o meu raio central vai estar centralizado no ombro direito do paciente. Tá. E do ombro, por exemplo, eu quero ir para o joelho. Eu consigo, sem mover o meu conjunto cabeçote e colimador, movendo a mesa no sentido longitudinal. Pessoal, nós temos então, né, uma das mais atuais, a mesa deslizante ou flutuante, aonde ela tem então movimentos na transversal e na longitudinal, para então que eu leve o meu campo de exposição até o joelho do paciente, movendo isso pela mesa, certo? Então a mesa tem um movimento transversal e longitudinal. Por exemplo, essa região aqui, ela vai chegar até essa base, então eu ganho muito comprimento para o lado de cá. Como essa parte aqui da mesa chega também aqui na base, então eu ganho muito comprimento para esse lado, certo? Então eu consigo um movimento também no sentido longitudinal. E essa mesa, pessoal, ela faz um giro de 360 graus, certo? Então você aciona isso, todos esses movimentos por um pedal ou um botão, certo? E ela fica solta nessa base, né? E quando você desaciona o botão ou o pedal, ela trava novamente e fica fixa naquela posição que você colocou. Finalizamos aí a evolução tecnológica das mesas, né? Agora a gente precisa falar de um outro componente aí muito importante na nossa sala de exame, que seria o book mural, certo? Então o book mural é aquele equipamento que fica fixado na parede, que nos permite então posicionar o paciente, né, em ortostase, certo? Para que nós consigamos então fazer exames com o paciente em pé, certo? Podemos também fazer adaptações aí de exames com o paciente sentado, né, em sedestação. Porém, o book mural, né, nós utilizamos muito aí para os posicionamentos com o paciente em ortostase, certo, pessoal? Então, esse equipamento, né, ele é composto por uma torre, certo? Que possui trilhos, e esses trilhos são conectados a uma gaveta book, que é a mesma gaveta que todas as mesas anteriores citadas, né, possuem embaixo, né, delas, para que consigamos colocar o nosso receptor de imagem. E esse receptor de imagem, então, dentro dessa gaveta, ele consegue andar, né, da cabeça aos pés do paciente. Aqui no book mural não é diferente. Então, se o paciente está em ortostase, eu consigo colocar o meu book mural lá próximo ao chão e também posso subir até a cabeça do paciente, tá bom? Aqui, pessoal, eu mostro para vocês então o que é o book mural, certo? Então, aqui eu falo para vocês que é a torre, certo? Também podemos chamar aqui essa estrutura de estativa. Vocês vão ver muito as pessoas utilizarem esse termo, estativa, para referenciar o book mural, mas a terminologia correta seria dizer book mural. A estativa é simplesmente a nossa torre que segura a nossa gaveta book, tá? Então aqui é um book mural, certo? Aqui eu posso falar que esse conjunto todo é o book mural, aonde aqui possui-se uma gaveta, onde eu consigo colocar então o meu receptor de imagem, certo? E olha só, com um giro que eu faço aqui do meu conjunto cabeçote colimador, eu consigo então direcionar os raios X para o book mural, tá? Pessoal, então agora nós vamos falar sobre a gaveta book. O que é a gaveta book, né? Sabemos que a gaveta book existe no book mural e também na mesa de exame. Ela serve para sustentar o nosso receptor de imagem e para dar movimento dele em sentido longitudinal à anatomia, certo? Eu posso levar, então, da cabeça aos pés o meu receptor de imagem, tá? Um outro fator é que a gaveta book ela possui a grade antidifusora, que é um equipamento muito importante para barrar radiação de segunda energia, radiação secundária, radiação espalhada, certo? Então, a gente vai ter
momentos que a gente vai voltar a citar aí essas radiações, a radiação secundária ou espalhada, e vocês vão entender melhor do que se trata, certo? Mas então essa gaveta, ela existe, ela porta de uma grade antidifusora, que é muito importante para barrar as radiações que se alteraram sua trajetória, né, através do impacto com a anatomia, criou-se um desvio, alterou-se sua trajetória, perdeu muita energia, ia chegar na nossa película fotográfica e iria só prejudicar a nossa imagem. Então aqui nós temos a imagem, pessoal, do que é a gaveta book em si, certo? Então nós temos um book mural, nós temos uma mesa e nós temos aqui a gaveta aberta, certo? Aqui nós temos, né, essas setinhas estão nos mostrando aqui uma presilha, pessoal. Essa presilha ela faz a fixação do nosso receptor de imagem dentro da gaveta, tá? Porque nós vamos fazer o quê? Abertura e fechamento dessa gaveta. Então o receptor de imagem vai estar dentro e ele precisa ficar fixado para que ele não se mova enquanto a gente feche ou abra a gaveta, tá? Porque ele precisa estar alinhado da maneira que nós decidimos colocar, certo? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a grade antidifusora. Nós podemos classificá-la como um filtro, onde ela vai barrar a radiação que defletiu na interação com a anatomia, certo? Mudou-se a trajetória original, né? Então criando um ângulo, certo? Aleatório. Vamos entender isso. Então os raios eles estão projetados em formato de leque para seguir reto, sempre, né? Um dos princípios da radiação é ter uma trajetória reta, né? Ela não faz curva a radiação, porém ela pode defletir. Quando ela enfrenta uma resistência ao atravessar algo, ela pode defletir mudando sua trajetória, certo? Mudando então o seu sentido original. Esses raios então defletidos, se eles chegarem, né, à nossa película fotográfica, ele pode obscurecer então nossa imagem, tirando a qualidade do nosso exame. Então a grade antidifusora sim, ela pode ser classificada como um componente que traz qualidade para a imagem radiográfica, certo? Em todas as modalidades, tanto na radiologia convencional quanto na radiologia aí digitalizada, que seria computadorizada, certo? Pessoal, aqui nós conseguimos então entender o que é, né, essa radiação que deflete, né, que muda a sua trajetória, essa radiação então que nós podemos chamar de radiação espalhada, né? Nós temos uma imagem onde traz então um tubo de raio-x, né? Aqui nós temos essa estrutura, né, simbolizando então um paciente. Nós temos aqui o feixe de radiação ionizante. Vocês podem ver que esse feixe ele está em formato de leque, porém ele vai seguir um sentido reto até atingir a anatomia, fazer a interação e continuar então até chegar no filme radiográfico, né, que seria a película, certo? Vocês podem perceber que nós temos aqui umas flechinhas em vermelho que elas estão simbolizando então a radiação espalhada. Então veio um raio, certo? Ele interagia aqui nessa região da anatomia, ele sentiu muita resistência e com essa resistência e com essa interação que ele fez, ele mudou sua trajetória, aonde ele pode defletir para qualquer sentido, né? Ele pode continuar indo em direção ao filme ou ele pode até vir a subir novamente, né, em direção ao nosso tubo de radiação, certo? Ao nosso tubo de raio-x, certo? Então esses feixes de radiação que mudam sua trajetória, eles vão causar um tipo de escurecimento da nossa imagem, certo? Eles vão nos dar, então, obscuridade, certo, pessoal? E vai, então, prejudicar a qualidade da nossa imagem. A partir dessa dificuldade, então, de ter uma imagem com qualidade, pesquisadores começaram a ver sobre as interações que a radiação fazia, né, com a anatomia, conseguiram então perceber, né, que raios mudavam sua trajetória e dessa maneira então eles projetaram algo para barrar esses raios, que esses raios então não chegassem no receptor final, certo? Aqui, pessoal, então nós temos, né, o tubo de raio-x, o paciente, o filme aqui embaixo e em cima do filme nós temos o que? A grade antidifusora. Aqui num zoom nós conseguimos ver que a grade antidifusora, então ela dá sentido, né, que os raios X emitidos devem seguir. Olha só. Então o raio que foi emitido e passar por
por aqui, por esse espaço, ele vai conseguir chegar até o filme. E os raios que defletirem, mudarem a trajetória, né, eles vão então se chocar com esse material aqui da gradiente difusora, que normalmente é composto de chumbo, que atenua a radiação, que barra a radiação, que absorve a radiação e que não deixa então chegar essa radiação ao nosso receptor de imagem. Como qualquer coisa na radiologia, né, as grades antidifusoras também tiveram então uma evolução. Nós tínhamos a primeira grade antidifusora, que era uma grade antidifusora fixa, e hoje em dia trabalhamos então com a grade antidifusora móvel, tá, pessoal? É muito mais fácil vocês entenderem o conceito de uma grade antidifusora fixa e móvel quando eu coloco para vocês o exemplo, né? Então aqui, pessoal, era uma grade antidifusora fixa. Então se fez uma grade, colocou-se, né, depois do paciente, porém antes do filme, né, e fez a exposição. Ganhou-se mais qualidade na imagem, porém trouxe um artefato de imagem. Artefato é algo que interfere na imagem final também, certo? Então nós tínhamos aqui um pouco mais de qualidade, certo? Porém nós tínhamos aqui o desenho da grade antidifusora impresso no nosso filme. Olha só, também atrapalha a imagem. Porém eles conseguiram perceber que eles tiveram um ganho, né, de qualidade aonde a anatomia estava desenhada realmente, certo? Então eles começaram a pensar como eles iam fazer com que a grade não fosse visível, né, na interação com a radiação, que ela não aparecesse aqui na imagem final. Vale a pena a gente frisar aqui, né, que essa é a primeira grade antidifusora, ela foi desenvolvida aqui por Gustav Buch em 1913, certo, pessoal? Ela é chamada de grade ortogonal, porque ela é quadriculada, certo? E ela é fixa, não possui movimento. Hoje em dia, pessoal, nós temos então grades móveis, né? A grade ela ficou muito menor, menos espaçada. Os espaços realmente que a radiação vai atravessar, que são espaços minúsculos, muito pequenininhos, a gente nem consegue percebê-los, tá? Porém, né, essa grade ela possui movimento. Então, na hora do disparo, ela está se movimentando. Ela pode se movimentar, né, no sentido transversal, no sentido longitudinal ou até mesmo no sentido circular, fazendo com que os raios atravessem ela de maneiras diferentes, né? Então, ela não fica registrada na imagem. Então, ela gera uma qualidade de imagem, ela não dá artefato de imagem porque ela não fica impressa na nossa imagem final, certo? Para me dar um exemplo para vocês, pessoal, vocês podem fazer isso em casa. Vocês pegam, por exemplo, uma peneira, né? Todo mundo tem uma peneirinha lá em casa. Pega na mão, né, um pouco de farinha de trigo. E nessa peneira você solta de uma certa distância a farinha de trigo. Você vai ver que a farinha de trigo ela vai, né, ter um impacto ali com a peneira. Ela vai ter então uma vazão da peneira e você vai fazer isso numa estrutura, né? Você vai fazer isso em cima de uma mesa, por exemplo. E você vai ver que a farinha que vai atravessar a peneira, ela vai ficar com o desenho das fibras da peneira, certo? E se você simplesmente pegar, fazer movimentos circulatórios com essa peneira e soltar também um pouco de farinha, né? Essa farinha ela vai cair sobre a peneira e ela não vai imprimir o desenho das fibras da peneira. Porque você vai continuar movimentando a peneira e você vai ver que a farinha ela vai atravessando e ela vai preenchendo ali aquele desenho que ela faria se ela não tivesse o movimento. Acredito que vocês tenham entendido, tá? Mas é um princípio simples, né? Se vocês fizerem esse exemplo que eu dei para vocês, vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Aqui ainda uma imagem para tentar ilustrar, né, como acontece esse barramento da radiação secundária ou da radiação espalhada. A gente tem então aqui, ó, o feixe primário, aonde ele está direcionado para o filme. Ele atravessou, né, a anatomia sem mudar sua trajetória inicial. E aqui nós temos o feixe secundário, onde ele atravessou a anatomia, porém ele mudou a trajetória sua. Então, olha só, como ele teve alteração de trajetória, ele vai vir e vai se chocar com a parede da grade antidifusora.
e dessa forma a grade vai absorver toda essa radiação e essa radiação então não vai chegar ao filme radiográfico e dessa maneira não vai atrapalhar a nossa imagem, certo? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso cabeçote. Então aqui, pessoal, é uma carcaça metálica. Essa carcaça metálica ela é importante para a sustentação da ampola de raio-x, que é onde acontece a interação de produção dos raios-x, certo? E também ela é importante para barrar a radiação que pode ser uma radiação de fuga nessa produção de raios, tá? Então existem algumas funções do cabeçote, né? A primeira é barrar então radiação de fuga, a segunda é fazer o resfriamento, porque na produção de raio-x nós temos um aquecimento. Então, esse cabeçote, né, ele tem um espaço interno onde tem ampola, mas mesmo assim sobra ainda espaço. Então, esse espaço que está sobrando é preenchido com um óleo que tem a função aí de conter, então, o calor, certo? Ele dá uma esfriada aí, né? Ele não deixa superaquecer a ampola, certo? Pessoal, então, um dos principais materiais aí que, né, Pessoal, então um dos principais materiais que o cabeçote é confeccionado é o chumbo, né? Porque ele tem aí um poder para barrar radiação, certo? Por conta aí da sua estrutura atômica, né? O chumbo tem uma estrutura atômica, né? Muito difícil de ser atravessada. Então, dessa maneira, consegue-se barrar a radiação de fuga, né? O óleo serve como um isolante térmico e elétrico, certo? Essa região aqui que nós estamos vendo, pessoal, é a região que vai acoplar um colimador. Essa região aqui, pessoal, é a região da janela. Aqui existe, mesmo fechado assim, existe uma área onde a radiação consegue passar. Então, toda a radiação produzida, né, na ampola de raio-x vai ser direcionada para essa janela, certo? Essa janela que vai ampliar, então, esses raios de maneira que vai já dar o primeiro formato ao raio, e nós vamos ter então aqui, posterior a isso, um colimador, que vai então proporcionar o nosso campo de colimação. O que seria a colimação? Seria a região, né, o tamanho e o formato do meu feixe de radiação ionizante. Então, se eu preciso de um feixe de radiação pequeno, né, para expor somente uma mão, eu consigo no colimador ajustar isso. Se eu preciso então de um campo de colimação grande para, né, interagir com a anatomia torácica, eu consigo através do colimador padronizar então esse campo de colimação, né, esse campo de exposição à radiação. Pessoal, aqui nós vamos falar, né, resumidamente aí dos principais componentes da ampola. Sabemos que existe então uma ampola ou tubo de raio-x que produz a radiação ionizante, né? Dentro dela nós temos aí o cátodo e o anodo, certo? Aonde esse cátodo e anodo estão, né, a vácuo por um vidro, né? Então isso é ampola. Aqui nós temos, né, um formato de uma ampola de vidro, aonde internamente tem vácuo, certo? E nós temos os dois componentes, né, os dois terminais aí de energia, que é o cátodo e o anodo, tá? Pessoal, aqui nós vemos, né, o nosso conjunto cabeçote colimador. Então, se eu tenho o cabeçote e tenho o colimador, eu posso chamar de conjunto cabeçote colimador, tá? Aqui eu tenho, né, o painel de comando do meu conjunto cabeçote colimador. Tenho a ampola demonstrada aqui, né, o cátodo e o anodo, certo? E tenho o colimador, onde também eu vou ter aqui uns controles do colimador, certo? Vamos falar um pouquinho do colimador. Então, o colimador, ele vai dar formato e tamanho para o meu campo de exposição. Sei que a radiação é produzida lá no cabeçote, passa por uma janela, vai chegar também até a janela do meu colimador, até interagir com a anatomia do paciente. Esse colimador ele porta de uma luz, né? A luz, pessoal, é para a gente ter noção do tamanho do campo de exposição. Então, essa luz não é a radiação, tá, pessoal? Né? Vocês sabem que a radiação a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir. Então, não é a luz que significa que é a radiação.
A luz, ela nos dá a direção visual, né, do nosso campo de exposição, certo? Isso é muito importante saber. E eu consigo dar formatos e tamanhos para esse feixe de radiação através do colimador. Quais são os formatos possíveis, né? Eu consigo fazer formatos quadrados e retangulares. Se eu acoplar aqui, né, um cone focalizador, eu até consigo fazer então um formato redondo, mas não faço com o colimador apenas o formato redondo, né? Os formatos padrões aí de colimação que o colimador permite é o formato quadrado e retangular. E os tamanhos são diversos, né? Eu tenho tamanhos muito pequenos e tenho tamanhos bastante grandes, que também vão diferenciar aí com a distância, né, foco-objeto, certo? Quanto maior a distância foco-objeto, maior o campo de colimação eu vou ter, certo? Então vamos entender como então o colimador faz esse ajuste do nosso, né, campo de exposição, certo? Então ele é composto, né, por 4 lâminas de chumbo normalmente, né, que vai barrar a radiação, certo? Essas lâminas elas possuem movimentos internos, né? A gente projeta esses movimentos através de comandos externos, tá? Então a gente consegue direcionar, né, essas lâminas a se abrirem, se afastarem uma da outra, né? Como a se aproximarem. Então eu vou ter um conjunto que vai estar um ao lado do outro, né, do lado direito e do lado esquerdo, e eu vou ter uma lâmina que vai estar superior e inferior, certo? Então eu consigo, com um comando, mover essas duas lâminas em conjunto, sempre elas vão se movimentar em conjunto, e essas duas lâminas também em conjunto, certo? Então, quando eu estou movendo essas lâminas, ou elas estão se aproximando uma da outra, ou elas estão se distanciando. A mesma coisa acontece com essas duas aqui, certo? Então, eu tenho um campo de exposição assim, assim, ou até mesmo assim. Eu posso ter diversos tamanhos de campo de exposição, sempre nesses mesmos formatos, né? Retangulares ou quadrados. Pessoal, agora nós vamos identificar, né, componentes que nos auxiliam com movimentos, né, no nosso equipamento de modo geral. Então já estudamos aqui o book mural, já sabemos que existe um painel de comando, já sabemos que existe a mesa de exame também e já sabemos que tem o conjunto cabeçote colimador, certo? Agora esse conjunto cabeçote colimador, eles ficam fixados, né, num braço, que é esse daqui. E esse braço ele fica fixado na estativa. Tanto a estativa quanto o braço, elas dão movimentos, né, ao conjunto cabeçote colimador. Pessoal, então vamos ver inicialmente o braço do equipamento, né? Então sabemos que o braço, né, está acoplado ali ao conjunto cabeçote colimador, certo? E esse braço se acopla também à estativa, certo? Então nós temos aí 3 porções diferentes do nosso equipamento: conjunto cabeçote colimador, braço e estativa. Qual movimento, né, o conjunto cabeçote e colimador permite? Ele permite fazer angulações do raio central. Então eu posso fazer angulações craniais ou caudais através então do movimento permitido pelo conjunto cabeçote colimador. E qual movimento o braço permite? O braço permite o movimento vertical em sentido à estativa, que a estativa possui trilhos, né, onde o braço vai percorrer. Então eu consigo movimentar o conjunto cabeçote colimador em sentido vertical à estativa. E a estativa, pessoal, possibilita o movimento, né, de levar tanto o braço quanto o conjunto cabeçote colimador em sentido longitudinal à mesa. Então eu posso levar o conjunto braço, cabeçote colimador da cabeça aos pés do paciente através do movimento da estativa. Ela corre por trilhos também, tá? Pessoal, aqui essa imagem nós conseguimos ver então alguns movimentos, né? Vamos lá. Então o primeiro movimento é o do cabeçote colimador. Então vocês estão vendo essa flechinha curva aqui? Ela está simbolizando que pode acontecer uma angulação. Então o meu raio central pode ser direcionado para esse lado ou para esse lado. Então o conjunto cabeçote colimador permite a movimentação de angular o raio central, certo? Aí o braço nós não conseguimos visualizar aqui, certo? Mas ele está acoplado tanto no cabeçote colimador
quanto na estativa, que é essa torre aqui alta, certo? E o movimento do braço é percorrer a torre. Então, ele vai lá em cima e vem aqui embaixo, certo? Então, o movimento longitudinal aqui, ou vertical, no sentido da torre, certo? E a torre, pessoal, vocês podem ver aqui os trilhos da torre. Ela faz um movimento longitudinal aqui, ó, levando então o raio, né, da cabeça aos pés do paciente. E vai percorrer, né, toda a linha longitudinal daí da mesa, certo? Aqui, pessoal, nós temos também então uma estativa, né, no nosso book mural, né? E a gaveta book, ela se move em sentido longitudinal, certo? Então, ela dá movimento, né, em sentido longitudinal aqui à estativa do book mural, certo? Pessoal, nós vamos ver e entender um pouquinho do painel de comando, certo? Então, é nele que nós vamos, né, ajustar todos os fatores técnicos de exposição, né? O que seria, né, os fatores técnicos, né? Seria desde empregar a energia correta, escolher a energia correta para aquela exposição, até mesmo o disparo do equipamento acontece através do painel de comando, certo? Então aqui nós vamos fazer o ajuste do KV, do MA, do MAS, né? Vamos ajustar foco fino, foco grosso. Nós vamos também aí, se for o caso, né, ativar a gradiente difusora do book mural ou da mesa, certo? E propriamente o disparo do equipamento. Pessoal, agora nós vamos falar então sobre o chassi, que é um suporte para a nossa película fotográfica, e quando o chassi está carregado, então ele se torna um receptor de imagem, certo? Ele vai receber a imagem, vai gravar então a imagem aí na película fotográfica e essa película posteriormente vai ser revelada, certo? Quais então são as funções do chassi, né? Ele vai dar então sustentabilidade para a película fotográfica, né? Levando em consideração que é um material totalmente flexível, certo? Então a película vai ser colocada, né, dentro do chassi e vai ficar acomodada ali, para então ser transportada em ambiente de luz, né? E ser então colocada aí nas gavetas book, né? Ou até mesmo em alguns exames, por exemplo, nas extremidades, onde nós colocamos, né, a anatomia de interesse sobre o receptor de imagem, né, sobre o chassi. Então, nós não utilizamos a gaveta book para as extremidades, tá? Nós podemos também, então, colocar como função do chassi, né, acomodar a anatomia do paciente aí para alguns exames, tá bom? Então, ele possui, né, vedação total de entrada de luz, né, do ambiente exterior para o interior do chassi. Dessa maneira, protege a película fotográfica, né? Não vela a película, certo? Porque a película, se nós expormos ela à luz ambiente, ela vai ser velada, né? Ela vai ser enegrecida totalmente. A gente não vai ter como sensibilizá-la novamente e gerar imagem, certo? Então, o chassi tem essa função de proteger, né, a película fotográfica quanto à exposição à luz, tá? Pessoal, então existem diversos tamanhos aí de chassis, né? A gente vai decorar esses tamanhos porque vai ser algo que nós vamos utilizar muito, né? Nós vamos, então, conforme a anatomia, conforme o exame solicitado, já saber, né, qual chassi deve ser utilizado, qual chassi comporta aquele exame, certo? Então, tem diversos tamanhos aí. Nós temos o 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 35 por 35, que é um chassi que é quadrado, né? Todos os outros tamanhos são retangulares. Temos também então o 30 por 40, 35 por 43 e temos aqui um tamanho especial também de chassi. Hoje não é muito usual, né? É difícil ser encontrado porque são setores então específicos aí que analisam a coluna vertebral, certo? Então tem o chassi 30 por 90 que conseguiria então capturar toda a coluna do paciente em apenas uma exposição. Aqui nós vemos então, né, como é o chassi internamente, né? Então nós conseguimos ver aqui no exemplo A o chassi sem filme, certo? Sem a película fotográfica, e o chassi em B aqui com uma película fotográfica, com um filme, certo? Só para vocês verem como é comportado aí o filme dentro do chassi, tá? Nós temos aqui a tela intensificadora, que é o eclã, tá? Essa tela, pessoal,
é uma película que tem dentro do chassi e quando interage com a radiação ionizante, ela fica fluorescente, né? Dessa maneira, então, cria-se luz dentro do chassi, né? Ajudando aí na produção da imagem. Tanto a radiação ionizante quanto a luz, né, da intensificação aí das telas Eclã produzem a imagem, certo? Na película fotográfica. Lembrando que a película fotográfica ela é tanto sensível à luz quanto à radiação ionizante. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os filmes radiográficos, tá? Então, que são as películas radiográficas, tá? Qual é o objetivo, né? É gravar a imagem, né? E como acontece essa interação, né? Ao gravar a imagem, pessoal, tem uma interação química, certo? Então, os raios X interagem aí com os haletos de prata que existe aí na emulsão fotográfica, certo? Esses haletos, pessoal, são sensibilizados, né? E ou eles se queimam, né? Ou eles não se queimam, né? Não são enegrecidos pela radiação ionizante. E quando há esse enegrecimento, então a gente consegue diferenciar, né, os pontos da película que tiveram maior ou menor interação com a radiação ionizante, certo? O que é a imagem latente? A imagem latente é uma imagem ainda não visível na película fotográfica, porque essa mesma não passou pelo processo de revelação. Então, após realizar um exame, já existe uma imagem e ela é titulada como imagem latente, né? Ela vai surgir após um processo químico de revelação daquela película fotográfica. É bastante importante a gente saber que existem estruturas aí dentro de uma película fotográfica, né? Nós temos então a base da película, que é um plástico flexível, certo? Nós temos a emulsão fotográfica e nós temos aí as camadas protetoras, tá? Que evita aí arranhões, né? Que evita então que a emulsão fotográfica saia da base, que é de poliéster, certo? Então nós temos aqui uma imagem que nos traz, né, um exemplo de como é a estrutura do filme. Lógico, pessoal, que aqui a gente está vendo isso tudo aumentado, né? A película fotográfica ela é extremamente fina, certo? Mas aqui a gente está vendo de uma maneira que a gente consiga separar, então, na película fotográfica, essas três estruturas que nós citamos, tá? Então, nós temos aqui a camada protetora, que está simbolizada por essa corzinha azul, certo, pessoal? Nós temos aqui a emulsão fotográfica e em branco nós temos a base de poliéster, que é propriamente o plástico, né, que é composto aí a película fotográfica. Na emulsão fotográfica nós vamos ter os haletos de prata, que são aqueles componentes que vão realmente interagir com a radiação ionizante, gravando então a imagem latente nessa película, certo? Nós temos diversos tipos de filme, né? Diversos tempos de filme. Temos filmes que são mais rápidos, mais lentos. Então nós temos diversos tipos comerciais de filmes, né? Porque são produtos, né, pessoal? Então, quanto melhor qualidade esse filme tiver, maior o custo também. Então, sempre na escolha da compra, né, do filme, da marca, vai ser então analisado o custo-benefício, certo? Nós temos aqui também, né, duas divisões. Nós temos o filme de emulsão dupla e o filme de emulsão simples, né? O que significa isso? Eu tenho uma película que ela tem emulsão fotográfica com os haletos de prata dos dois lados e eu tenho uma película que só tem de um lado, certo? Normalmente essa película é utilizada aqui na mamografia, tá? Aqui, pessoal, a gente tem, né, os filmes aí, diversas marcas, como eu falei para vocês, é um produto comercial, então a gente vai achar de diversas marcas no mercado. Realmente vamos ter que analisar aí o custo-benefício, né, desse produto, né? Então ela possui essa cor lilás meio neon, certo, pessoal? Essa película, como ela está fora da caixa, né, e ela está exposta à luz ambiente, essa película ela já foi velada. Se nós pegássemos ela e fizéssemos o processo de revelação, nós teríamos então uma imagem totalmente preta aqui. Nós teríamos um filme queimado, velado, certo? Lembrando, pessoal, que essas caixas, né, elas mantêm os filmes também protegidos contra a exposição de luz. Então, abrir uma caixa de filme não é simplesmente ir lá e abrir e deixar aberto. Não, a gente sempre vai ter que manter essa caixa fechada.
ela tem a maneira correta de ser aberta, de ser para que não entre luz nela, certo? Então ela tem toda uma orientação, né, para a gente abrir uma caixa e utilizar o filme até o final, porque o filme vai ter que ficar guardado nessa caixa até o final. Então a gente vai gastar todas as películas que veio na caixa para depois poder jogar essa caixa. Então essa caixa ela tem que ter durabilidade também. A gente tem que manter ela, né? Nenhum tipo de dano, certo? Pessoal, manusear os filmes também, né, tem todo um procedimento correto, a maneira ideal para se manusear os filmes, né? A gente pode então citar algumas situações aqui que não são legais, né? A gente passar hidratantes nas mãos, né, ao manusear esses filmes, né? Os produtos químicos, né, que podem conter ali no hidratante, pode ter interação com a película e fazer com que essa película tenha veladura. Tem que tomar cuidado também com as unhas, né? As unhas ela pode riscar então a camada protetora, tirando a emulsão fotográfica, e dessa maneira esse risco vai ficar visível, né, no exame de raio-x, tá? A gente também precisa então armazenar, né, ter controle de como vai ser armazenado isso, né? Não se deve ser armazenado, pessoal, deitado dessa maneira uma caixa sobre a outra, né? É muito importante colocar as caixas em pé, porque ali dentro vai ter um monte de filme, e um filme sobre o outro, né, vai gerar peso um sobre o outro. Quando a gente coloca a caixa em pé, não tem esse peso um sobre o outro. E um fator bastante importante também é que a gente vai tirar esses filmes depois da caixa. E quando nós temos um filme muito próximo um do outro, ainda com peso um em cima do outro, e a gente for puxar essa película, podemos gerar energia estática, que também pode ter interação então com a película e dessa maneira então já ter exposição, né, a um tipo de energia à película, certo? Deixo aqui as referências dos nossos estudos e até uma próxima.